Examinando as Escrituras, continuando na Epístola de Paulo aos Gálatas, agora no capítulo 4, a partir do versículo 1, em que estaremos dando continuidade, pois é o mesmo assunto que Paulo vinha tratando aqui na divisão que foi feita da Bíblia em capítulos e versículos no capítulo 3. O tema é o Espírito da promessa, o Espírito prometido. A promessa de Deus desde o Antigo Testamento é o derramamento do Espírito Santo, é que toda a humanidade viesse a receber o Espírito Santo para que aí sim pudesse compreender a Deus, obedecer a Deus, entender a vontade de Deus e ter poder para conseguir cumprir esta palavra, vencer o diabo, vencer o mal e assim ter a vida eterna, ter a salvação. Então essa salvação começa pela fé, a graça de Deus, a fé, e nos leva a receber o Espírito. O Espírito Santo vem habitar naquele que crê, então nos leva à justiça, à prática da justiça. O justo viverá da fé. É aquele que é batizado com o Espírito Santo e passa a viver uma nova vida. Ele nasce de novo. Então ele é transformado em filho de Deus e assim ele é salvo. Ele recebe a vida e tem a promessa da eternidade. Essa promessa da salvação, da vida eterna, é feita ao justo. O justo viverá da fé. O justo é aquele que teve fé, recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Então essa é a verdadeira ligação da palavra de Deus. Daí vem essa transformação em filho de Deus. Como filho, você vai aprender com o Pai e vai realizar as obras do Pai, como Jesus aprendeu com o Pai e Jesus diz que realizava as obras que ele havia aprendido com o Pai. E nós somos irmãos em Cristo. Jesus é como nosso irmão mais velho, aquele que aprendeu primeiro e é o exemplo, é aquele que nos ensina, e é também aquele que nos batiza com o Espírito Santo, ele é o modelo. Então vamos ver agora Efésios capítulo 4, tudo isso que nós falamos aqui registrado na palavra de Deus. Então diz assim a partir do versículo 1: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Nós vamos ver que esse tempo é o tempo do batismo com o Espírito Santo, em que nós então aprendemos, tornamos-nos filhos de Deus e passamos a praticar a justiça. Somos justificados de todo o pecado mal do passado e passamos a ter uma nova vida, com as obras da graça, os frutos do Espírito, porque agora nós nascemos de novo e vamos viver conforme a vontade de Deus, vamos agradar a Deus, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo também que compara os sermos menores, quando éramos menores, à lei. A lei escrita em tábuas de pedra, e que vai haver uma mudança quando nós crescemos. Então essa lei da tábua de pedra passa a ser escrita no nosso coração. Nós já temos condição de entender, de viver, de praticar, poder, até para ensinar, para ter discernimento de toda a palavra de Deus, porém pelo recebimento do Espírito Santo, da promessa de Deus. Sem ele, nada podemos fazer. Nós vamos entender tudo e viver na prática da justiça, na compreensão do que é certo, do que é errado, tendo poder para fazer o certo, que agrada a Deus, após o batismo, o recebimento do Espírito Santo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, isso é, a idade certa da maturidade, segundo a presciência de Deus, conforme Deus está vendo, acompanhando tudo o que acontece na terra, então chegou o tempo. Segundo Deus, o tempo da plenitude. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido
sob a lei, para fazer essa transição para o Espírito, para o novo nascimento, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, agora em Cristo, nós somos filhos de Deus por adoção, porque Jesus nos promete o batismo com o Espírito Santo e também nos dá com ele a participação em toda a sua herança. E o Espírito Santo é o começo do derramamento da promessa. Todas as promessas celestiais da vida eterna, da salvação, tudo começa a ser realmente colocado em ação, acontecer na plenitude do tempo, quando vem Jesus e já não temos mais uma lei escrita em tábuas de pedra. Nós temos agora o Espírito Santo da promessa, que traz a lei para dentro de nós, traz a palavra de Deus e nos ensina sobre a palavra, nos dá discernimento da palavra e ainda nos dá autoridade e poder para vivermos conforme essa palavra. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, nesse mesmo momento que nós nos tornamos filhos de Deus, aqui é um parto, aqui é um novo nascimento. É como se nesse novo nascimento você não chorou como no primeiro nascimento. Você já nasceu glorificando ao Pai. Nasceu do Espírito. O Espírito veio habitar em você e de dentro de você vieram novas línguas, novas palavras, como sinal, como selo. E todos viram, você percebeu, os que estavam ao seu redor perceberam. Você foi batizado com o Espírito Santo. Então, o Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, pois realmente a promessa é que Jesus é que nos batizaria com o Espírito Santo, que clama Abba, Pai. Já começa clamando a Deus, adorando a Deus. Pai, meu Deus, eu sou teu. Agora eu compreendo, o Senhor está em mim, eu estou em ti, nós somos um, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Esse poder, esse já é a primeiro momento, manifestação do Espírito Santo, mostrando que ele está dentro de você. Você começa a falar algo novo, de uma forma nova. Você se torna um adorador de Deus, em espírito e em verdade. O Espírito, seu Filho que clama, Abba, Pai. Então já nasci de novo, nasci agora para Deus. Eu não choro lá diante do meu pai e da minha mãe em terrenos, mas eu adoro a Deus na sua presença, na beleza da sua santidade. Estou junto a Deus, Ele está em mim, Ele vive em mim e eu agora vivo com Ele, vivemos juntos, compartilhamos este corpo que Deus nos deu também para ser morada, templo, onde Deus habita através do Espírito Santo. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Então veja a obra do Espírito Santo. Ele te faz ter a certeza, ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você já clama Abba, Pai, ele faz você clamar, ele está em você, ele te inspira, ele fala em novas línguas, em adoração, Abba, Pai, adorando a Deus. Então você já é um filho de Deus, fala a língua do seu pai, entende o seu pai, conversa com ele, ora, ouve Deus falar, Deus já te dirige, então vem a paz, vem a verdadeira salvação. A salvação é essa transformação de mente, de espírito, de coração, em que você percebe que o seu nome já está escrito no livro da vida, que você já está ligado a Deus, que realmente o selo do Espírito já está em você, uma parte do céu já vem estar com você. Eu conto aqui o meu testemunho do batismo com o Espírito Santo, que eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo, algo novo. Eu orava e cada dia que passava eu orava com mais fervor, eu glorificava a Deus, mas eu ainda não tinha uma experiência, um sentimento do batismo com o Espírito Santo, mas eu sentia mais e mais a presença de Deus. Então eu fui convidado a pregar em uma igreja e
não tinha ainda, nunca tinha tido a experiência de pregar, estava aguardando um ônibus e ali eu falei, o que eu vou pregar? Eu vou pregar domingo. Eu quase voltei para dizer que não iria pregar, mas quando eu disse, e se eu fosse pregar, o que eu diria? Me veio toda a palavra na minha mente. Quando chegou um certo ponto, eu comecei a chorar, senti a presença de Deus e tive aquela convicção de que o Espírito de Deus estava me dando a palavra, estava falando comigo. Então eu fui para pregar e fui repetindo conforme eu tinha recebido ali naquele lugar a palavra. E quando eu cheguei naquele ponto em que eu chorei muito, toda a igreja, mais de 300 pessoas ali presentes, começaram a chorar, e houve profecia, e houve manifestação de dons espirituais, e muitas pessoas vieram à frente no apelo. E ali então eu tive essa experiência da presença do Espírito Santo falando comigo, me dando a mensagem e eu repetindo, e acontecendo aquele sinal da presença do Espírito Santo. Então eu voltei para o seminário onde eu estudava e um colega, já batizado com o Espírito Santo, ele me deu uma palavra abençoadora, abençoada, dizendo, olha, você já está recebendo o Espírito Santo, mas agora você deve buscar mais para realmente ter o sinal, o dom, os dons espirituais, e aí tudo vai melhorar. Deus vai te usar ainda mais, Ele já está te usando. Deus já está falando através de você, já te deu a mensagem. Agora continua buscando, porque eu compartilhei com ele, disse, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, ainda não vi sinal. Olha, se Ele já está te usando agora, vai te usar muito mais, vai te dar muito mais sabedoria, discernimento quando você for batizado com o Espírito Santo. Então, eu iniciei ali um processo de oração e jejum, de consagração, todas as manhãs, até o meio-dia, jejuando, orando, e cada vez mais, foi durante uma semana, cada vez mais durante aquele período, eu sentia a presença de Deus, orava cada vez com mais fervor, mais autoridade, glorificando, adorando a Deus, até que chegou na sexta-feira, daquela mesma semana que eu havia pregado no domingo, e eu comecei a ouvir no meu ventre, vindo lá de baixo, uma voz falando, e falava e glorificava a Deus, e eu percebi que já tinha algo em mim, algo novo. Eu fui orando e fui então na sexta-feira para a oração missionária, onde oramos por um país, e ali eu estava orando fervorosamente, e de repente eu senti, estávamos de joelho nas cadeiras, de repente senti que alguém parou atrás de mim. Quando eu olhei, estava ajoelhado e comecei a orar por baixo, eu vi o pé, a sandália, um vestido branco, e ali eu senti Jesus está aqui, ele veio em resposta às minhas orações, eu dizia, pensava, realmente eu orei muito essa semana e Jesus veio, Jesus está aqui. Eu então fiz uma pergunta assim para mim mesmo, o que ele vai fazer? Ele está aqui comigo, eu vi o seu pé, eu vi a sua sandália, eu vi o seu vestido branco, o que Jesus vai fazer? Então ali eu fiquei na expectativa, se ele iria me tocar, se ele iria falar algo comigo, e continuei ali orando na expectativa. De repente, enquanto eu estava orando, sabendo que Jesus estava ali, o que ele iria fazer comigo, eu comecei a ver uma bola de fogo, como um meteoro vindo do espaço, descendo para a terra. Eu vi o céu, eu via estrelas, eu via que realmente era o espaço sideral, e vinha aquele meteoro ardendo em fogo como um cometa. E ao mesmo tempo que eu via aquele meteoro, aquele cometa vindo descendo, dava para perceber a sua órbita, ele estava descendo. Eu comecei a sentir ali do meu ventre algo subindo, um movimento que ia subindo, passando então pela minha barriga, pelo meu estômago, e vinha subindo, e aquela bola de fogo vinha descendo. Então eu percebi que aquela bola de fogo vinha na minha direção, e subindo aqui, a partir do meu ventre, veio chegando ao meu pescoço, veio chegando à boca, e a bola de fogo veio, e simultaneamente a bola de fogo explodiu em mim. Ela realmente veio contra mim, veio e explodiu sobre o meu rosto, e da minha boca começaram a sair outras línguas, diversas línguas. Eu percebi que eu falava línguas da terra, línguas que eu conhecia, um pouco de inglês, de italiano, de francês. E a partir justamente daquele período
comecei a ter mais facilidade para me expressar em outras línguas e línguas que eu jamais havia ouvido. Eu percebi que eram línguas de anjos e eu fiquei ali até a madrugada e continuei falando mesmo no meu quarto em outras línguas até o outro dia, na parte da tarde, bem no final da tarde. E ali então eu tive a resposta, que é exatamente essa aqui, que está na palavra de Deus. Recebestes o Espírito Santo quando crestes. Vocês não receberam o Espírito Santo pela pregação da fé e começaram no Espírito e Deus deu o Espírito Santo? Então eu tive a resposta. Eu entendi que Jesus havia me batizado com o Espírito Santo. E agora o Espírito, como nós acabamos de ler aqui, nós lemos que o Espírito de seu Filho clama, Abba, Pai. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então Jesus estava ali para me batizar com o Espírito Santo. Porque se ele começasse a falar, a minha mente natural, carnal, tudo que ele tinha para ensinar sobre as Escrituras, sobre as coisas de Deus, eu não gravaria e ficaríamos ali muito tempo para que a minha mente pudesse ouvir. E eu não entenderia tanto assim. Mas o método de Deus, a forma como Deus age, é batizar com o Espírito Santo. Então, ele veio a mim. E essa sequência de falar em línguas e do meteoro descendo, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do céu veio habitar em mim. Então, Jesus me deu a visão. Eu vi, eu olhei embaixo, olhei para trás, ajoelhado, consegui ver o seu pé, a sandália e o vestido branco. Logo que eu comecei a ver aquele vestido que ia até o pé, eu voltei para frente e continuei orando, esperando o que Jesus iria fazer. Então Jesus veio me batizar com o Espírito Santo, porque dessa forma o Espírito Santo passou a viver dentro de mim. Então ele vai falando, ele vai guiando de acordo com o momento, com o texto que eu abro, com a situação que eu estou vivendo. Eu ouço a voz do Espírito, ele dá o discernimento, ele dá a compreensão, ele foi acrescentando coisas novas. Nós temos aqui nas Escrituras chaves, nós temos aqui palavra como nós estamos trabalhando, que apenas o Espírito Santo de Deus pode dar entendimento, direção. E ele vem habitar em nós para que este relacionamento, este diálogo, esta compreensão seja imediata. É o nosso espírito e é o Espírito de Deus. É a nossa mente e a mente de Cristo. E ele vai então passando para nós, vai nos ensinando, vai nos guiando verdadeiramente em toda a verdade. O Espírito de Deus está no nosso coração. Nosso coração é a tábua de carne, onde o Espírito Santo vem habitar. E ele vai escrevendo, um modo figurado de explicar, de dizer que ele vai realmente colocando essa palavra, vai nos mostrando e ele mesmo vai dando a sabedoria, o entendimento, o discernimento. E nós agora somos um. Nós agora trabalhamos em unidade. Vamos continuar estudando e vendo que todo esse testemunho que eu acabei de proferir, ele está exatamente na linha, na palavra de Deus, no que Paulo ensina, no que os cristãos ali primitivos em Éfeso, na Galácia, no livro de Atos dos Apóstolos, o que eles testemunhavam aos Coríntios e as demais cartas. Nós vamos ver que ali está essa experiência, exatamente isso que a igreja primitiva viu, esse recebimento do Espírito Santo. E aí sim, agora ele tem todo o tempo de vida comigo. Nós vivemos juntos, andamos juntos, conversamos. Ele ensina, ele dá revelação, ele dá discernimento para que possamos então receber isso de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, sentirmos a presença de Deus, nos alegrarmos em Deus. Deus ministra coisas para a minha vida pessoal, para a comunidade, para a pregação, para o ensino. Então é exatamente essa vontade de Deus, é que nós recebamos o Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo. Então vamos orar neste momento para dar continuidade a
Escritura, este exame das Escrituras, para que possamos assim compartilhar tudo que Deus tem para nós, esta palavra de vida, de redenção, de vida eterna, de salvação, também palavra de cura, palavra de vitória, porque Deus habita em nós e nos faz mais do que vencedores em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora, para que todas as vidas recebam este batismo com o Espírito Santo, para que sejam guiados pelo Teu Espírito Santo, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus, recebem o testemunho e clamam no seu coração: Abba, Pai. Ó meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a minha salvação. A Ti dou todo louvor, glorifico o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em minha vida, e que todos recebam, Pai, este batismo com o Espírito Santo, para se alegrar diante de Ti na Tua presença, ó Deus. E que vindo o Senhor habitar neste corpo como templo do Espírito Santo, essa vida seja transformada, este corpo seja curado de todo mal, de toda enfermidade, para se alegrar em Ti, glorificando o Teu nome, porque é o Senhor que realiza milagres entre nós, através do Espírito Santo e da sua presença em nosso corpo e em nossa vida. Muito obrigado a Deus pela bênção, pela vitória. Nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.